Introdução. O que você faria se descobrisse um OVNI pairando sobre a sua cabeça? Fugiria? Tentaria filmar? Ou simplesmente fingiria que nada está acontecendo? No filme Nope não. Não olhe. Jordan Peele nos coloca diante dessa situação, mas vai muito além da superfície de um simples filme sobre alienígenas. Aqui Peele transforma um suposto OVNI em um verdadeiro predador e usa essa premissa para explorar temas profundos como o espetáculo, a exploração midiática e a relação humana com o desconhecido. Neste vídeo vamos mergulhar em uma análise completa desse filme intrigante, desde sua sinopse até suas mensagens ocultas e teorias mais impactantes. Sinopse completa. Alerta de spoilers. A história se desenrola no interior da Califórnia e acompanha os irmãos Otis O.J. Eivold Jr. e Emerald Eivold, herdeiros de um rancho especializado no treinamento de cavalos para produções cinematográficas. O rancho pertenceu ao pai deles, até que um estranho e trágico incidente acontece. Uma chuva de pequenos objetos metálicos despenca do céu, atingindo-o fatalmente, que é morto quando uma moeda perfura seu crânio. As autoridades alegam que os objetos caíram de um avião, mas O.J. sente que algo está errado nos céus da região. Com dificuldades financeiras para manter o rancho, O.J. começa a vender seus cavalos para Rick Jupp Park, um ex-ator mirim que agora administra um pequeno parque temático chamado Jupiter's Claim. Jupp, no entanto, tem um passado traumático. Ele sobreviveu a um terrível incidente nos bastidores de um programa de TV dos anos 90 chamado Gorgeous Home, em que um chimpanzé treinado matou parte do elenco durante uma gravação ao vivo. Jupp, que testemunhou tudo debaixo de uma mesa, explorou essa experiência para criar uma espécie de museu no parque, cobrando dos visitantes para verem artefatos do incidente. Agora ele tem uma nova ideia para atrair público, um espetáculo alienígena. Enquanto isso, O.J. e Emerald notam que uma nuvem no céu do rancho nunca se move. Eles logo percebem que essa nuvem está escondendo algo, uma criatura predatória que se alimenta de qualquer ser vivo que olhar diretamente para ela. Diferente das clássicas naves espaciais dos filmes de ficção científica, esse ser não é uma máquina, mas um organismo vivo, que caça ao atrair o olhar das vítimas e sugá-las para seu interior. Depois de consumir suas presas, ele regurgita os objetos inorgânicos como moedas e chaves, o que explica a chuva de objetos metálicos que matou o pai deles. Enquanto isso, Jupp decide levar seu show adiante e exibir o alienígena ao público do Jupiter's Claim. Contudo, ele subestima a criatura, acreditando que pode domesticá-la. Durante a apresentação, o alien devora todos os espectadores, incluindo Jupp e sua família, em um dos momentos mais impactantes do filme. Determinados a capturar a prova definitiva da existência do alienígena e lucrar com isso, O.J. e Emerald buscam a ajuda do técnico de eletrônicos Angel Torres, que instala câmeras no rancho para tentar filmar a criatura. Porém, descobrem que o alien emite pulsos eletromagnéticos, inutilizando qualquer dispositivo eletrônico na sua proximidade. Com isso em mente, decidem chamar um renomado cinegrafista que aceita o desafio e traz consigo uma câmera mecânica movida a manivela, imune aos pulsos eletromagnéticos da criatura. O.J., Emerald e Angel iniciam então uma caçada arriscada para capturar imagens da criatura. O cineasta, obcecado por registrar a cena perfeita, se arrisca demais e acaba sendo consumido pelo monstro. Angel quase morre, mas sobrevive enrolando-se em arame farpado, o que afasta a criatura. No clímax do filme, O.J. decide atrair o alien para longe, permitindo que Emerald tenha a chance de fotografá-lo usando um poço fotográfico cenográfico no parque de Jupp. Para derrotar o alien, Emerald solta um balão gigante com um rosto humano estampado, o que faz a criatura confundi-lo com uma ameaça. Ao engoli-lo, a criatura explode, aparentemente pondo fim ao seu reinado de terror. A última cena do filme é ambígua. Emerald vê O.J. montado em seu cavalo, emergindo da poeira. Porém, a forma como a cena é enquadrada deixa dúvida se ele realmente sobreviveu, ou se é apenas uma visão dela. Reflexões e teorias. O significado do espetáculo. Desde a primeira cena não olhe. Deixa claro que sua principal discussão é sobre a espetacularização da tragédia. A citação bíblica de Não capítulo 3 versículo 6, e te porei por espetáculo, é um prenúncio do que Peele quer criticar. A forma como a sociedade explora o sofrimento em nome do entretenimento. Isso se reflete na história de Jupp, que em vez de aprender com seu trauma, transforma-o em atração e acaba punido por sua própria ganância. O alienígena como metáfora. A criatura pode ser interpretada como uma personificação da indústria do entretenimento.
Como Hollywood, ela consome tudo ao seu redor e regurgita aquilo que não lhe serve. OJ, com sua experiência em domar cavalos, é o único que percebe como interagir com ela sem ser devorado, não olhando diretamente. O sapato em pé e os milagres ruins. Um dos elementos mais misteriosos do filme é o sapato que fica inexplicavelmente em pé durante o ataque de Gord. Esse detalhe pode simbolizar o conceito de milagres ruins, eventos que são tão improváveis que desafiam a lógica, mas trazem consequências negativas. Também pode remeter à expressão wait for the other shoe to drop, que significa aguardar que algo inevitavelmente ruim aconteça. Isso se conecta ao destino de Jupe, que sobreviveu ao ataque do chimpanzé apenas para ser devorado anos depois pela criatura alienígena. Crítica ao sensacionalismo e paparazzi. A presença do repórter é uma crítica direta ao jornalismo sensacionalista. Mesmo ferido, ele insiste em recuperar sua câmera, mostrando como a mídia prioriza a captura do espetáculo em detrimento da segurança humana. Isso reflete nossa própria relação com a mídia, na qual tragédias são transformadas em entretenimento. O final e a dúvida sobre OJ. No último momento do filme, Emerald vê OJ montado em seu cavalo na neblina. No entanto, o enquadramento sugere que isso pode ser apenas uma projeção, deixando a dúvida se ele realmente sobreviveu. Esse final ambíguo dá espaço para diferentes interpretações, sendo um dos muitos aspectos abertos que Jordan Peele deixa para o público refletir. Não olhar como mecanismo de sobrevivência. O título Não olhe, não é apenas uma frase que ressoa com a audiência ou um comando instintivo diante do medo. Ele encapsula uma das mensagens mais profundas do filme. O ato de não olhar aparece de maneira recorrente ao longo da trama, não apenas como uma estratégia de sobrevivência, mas como uma metáfora poderosa sobre a relação entre espetáculo, exploração e a cultura de Hollywood. O primeiro grande evento que ilustra a importância de desviar o olhar acontece no passado de Rick e Jupe Park. Durante o ataque do chimpanzé Gord, que massacra parte do elenco da sitcom Gord's Home, Jupe sobrevive não por sua própria habilidade ou coragem, mas porque, escondido sob a mesa, ele não encara o animal diretamente. O momento em que Gord, ainda coberto de sangue, estende a mão para Jupe é uma cena carregada de tensão, um instante que pode ser interpretado como um teste de dominância. O chimpanzé não se sente ameaçado por Jupe justamente porque ele não estabelece contato visual direto. Décadas depois, Jupe parece não ter aprendido a lição. Ele acredita que pode domar a criatura alienígena. Sua obsessão com o espetáculo e sua confiança de que pode controlar o desconhecido levam à ruína. Quando ele decide encarar a criatura diretamente, ele e sua plateia são consumidos em questão de segundos. Aqui, o filme nos mostra que olhar para aquilo que não compreendemos e tentar dominá-lo, em vez de respeitar seus limites, pode ter consequências fatais. Já para OJ Vogt, o conhecimento sobre como lidar com cavalos se torna a chave para sua sobrevivência. Ele rapidamente percebe que o alien age como um predador territorial que ataca aqueles que o encaram diretamente. Da mesma forma que um cavalo pode se sentir ameaçado e reagir agressivamente se olhar nos olhos de alguém. Seguindo essa lógica, OJ adota uma postura submissa diante da criatura, evitando olhar diretamente para ela e assim, conseguindo sobreviver onde Jupe falhou. Além da camada literal, o filme sugere que não olhar para os bastidores da indústria do entretenimento pode ser a única forma de sobreviver nela. Hollywood é um lugar que se alimenta do espetáculo, do sofrimento alheio e da exploração dos seus próprios artistas. Conclusão: Não olhe. Não é apenas um filme sobre alienígenas, mas uma crítica sobre o mundo do entretenimento, a exploração da tragédia e a nossa relação com o espetáculo. Com simbolismos profundos, uma criatura fascinante e um roteiro que nos faz pensar. Jordan Peele mais uma vez entrega uma obra que gera discussão e deixa sua marca no cinema contemporâneo. Mas e você? O que achou do filme? Deixe seu comentário abaixo e participe dessa conversa. E lembre-se, não olhe.